Você já imaginou sua vida se o dinheiro não existisse? Você acha que seria melhor ou pior? E se você trabalhasse duro o mês inteiro e no final recebesse o pagamento em sal ou trigo? Não é muito justo, não é? E nesse vídeo eu vou falar para vocês como surgiu o dinheiro. Fica comigo até o final do vídeo. Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Moedas do Mundo, eu sou o Bruno e hoje vamos falar sobre a história das moedas, né? Como surgiram e por quê. Então, primeiramente, muitos séculos antes de Cristo já existia uma troca de mercadorias, né? Que se chamava escambo. Então, por exemplo, se eu tivesse maçãs e você tivesse bananas, e eu quisesse o que você tem e você quisesse o que eu tinha, a gente simplesmente trocava, todo mundo saía ganhando e ficava feliz. Beleza. O problema é que o escambo só funcionava se ambas as partes quisessem a mercadoria do outro. Vamos supor, se eu tinha as maçãs e você precisava de laranjas, o escambo não dava certo. Fora isso, os valores atribuídos eram diferentes para cada mercadoria. Por exemplo, uma cabeça de boi era bem mais difícil de conseguir do que maçãs. Então ele ia me cobrar 5 maçãs pela cabeça do boi. E isso era muito relativo, tinha muitas variáveis, né? E a cabeça de boi para outras frutas, por exemplo, quanto seria? Laranjas, bananas, uva. Então isso também era um problema. E no Império Romano, os trabalhadores e os soldados recebiam os pagamentos com sacos de sal. O sal era muito valioso na época, porque além de ajudar na cicatrização das feridas do corpo, ele também ajudava no temperar os alimentos e armazená-los de forma que não estragasse muito rápido. E o sal deu origem à palavra salário, que era a forma de pagamento vinda do sal. Hoje em dia é óbvio que foi adaptada para o dinheiro, não é? Além disso, a troca de mercadorias a longas distâncias dava muito trabalho, porque elas ocupavam muito espaço e também tinha muito risco de estragar ou se perder no caminho. Foi aí que criaram o dinheiro, as primeiras moedas. As primeiras moedas surgiram no século 7 a.C., na Anatólia e no reino da Lídia. Hoje é a atual Turquia. O metal durava muito mais, ele não estragava e também era mais fácil de armazenar. Por ser pequeno, era bem fácil de guardar nos bolsos ou carteiras, por exemplo. Mas aí, os metais valiosos começaram a ser adulterados, misturando outros metais na sua composição, justamente para fraudar o peso, né? E aí começou a ser um problema. Foi aí que substituíram os metais valiosos para metais baratos. E eles começaram a ser forjados com o valor em uma das faces e o rosto do rei na outra face. Então, se o rei confiava nessas moedas, toda a população também confiava, né? Eles acreditavam no valor que estava atribuído a elas. E isso também serve para os dias atuais. Nossas moedas de hoje em dia, elas são feitas em aço inoxidável, por exemplo essa, que é um metal barato, ou cobre, latão e níquel. Então, o que determina o valor da moeda é o próprio número cravado nela. Ou seja, é apenas um pedaço de metal simbólico que a gente acaba comprando alguma outra coisa com ela. E isso se tornou universal, né? Por mais que cada país tenha a sua moeda, a gente converte na moeda do país e aí faz as negociações. Só que as moedas, se a gente juntasse muitas, dava um peso muito grande. Então, uma solução foi a criação das cédulas, que foi criada no século 7 depois de Cristo na China. Inclusive eu tenho aqui uma cédula que ela é bem pequenininha
mas ela é uma das atuais da China. E as nossas cédulas que a gente tem hoje, vocês podem ver que são todas de papel. Não muda nada, apenas o valor. E isso também é uma crença que a gente levou, não é? O papel em si não tem valor nenhum, é só um número que a gente acaba usando para comprar, né? Um símbolo. Então, para fabricar essas notas, são praticamente o mesmo valor, porque elas têm o mesmo peso. Tá certo que uma ou outra muda um pouquinho o tamanho, mas em geral é isso, né? E foi aí que surgiram também os bancos, para a gente ter uma segurança de um lugar para guardar o dinheiro, não é? Então, eles se comprometiam a guardar em cofres, que era antigamente, hoje em dia está bem mais moderno, né? E você recebia um recibo do banco comprovando que você tinha aquele dinheiro. E aí você podia usar esse recibo para fazer algum pagamento ou alguma negociação. E as cédulas, elas pesavam bem menos que as moedas, então ficava bem mais fácil de guardar também. Além disso, hoje em dia, o dinheiro se tornou mais digital, não é? Nós temos aí os cartões de crédito e débito e o Pix. Então, se você abrir a sua conta e ver o valor guardado lá, é apenas um número. Você não consegue ver esse dinheiro. Então, é apenas simbólico. Esse foi o surgimento das moedas. Se você gostou do vídeo, deixa o like no canal, se inscreva, que vai me ajudar e vai ajudar você também, porque toda semana tem conteúdo aqui sobre moedas, e se você for inscrito, o YouTube vai te indicar quando sair vídeo novo. Então continuem acompanhando o canal, eu vou indicar aqui para vocês um vídeo sobre as moedas antigas do Brasil, e tem outro aqui sobre as moedas da Índia, que elas não são redondas, então tá bem interessante. Então é isso, até semana que vem, pessoal.